O medo não é você. A ansiedade não é você. A dúvida não é você. São apenas pensamentos que passam, e você tem o poder de escolher não alimentá-los. Quando Jesus disse, não andeis ansiosos, ele não estava sendo ingênuo. Ele estava te lembrando que a mente que confia não se desespera. Pense, quantas vezes você já perdeu a paz por algo que nem aconteceu? Quantas noites mal dormidas, quantas palavras ditas no impulso, quantas decisões tomadas pelo medo. E o que Jesus nos ensinou é justamente o oposto. Observe, respire, confie. Acalme o coração antes de agir. Ore antes de responder. Espere antes de decidir. A mente espiritual é paciente, e a paciência é a voz da sabedoria. Jesus nunca correu, mas sempre chegou. Nunca gritou, mas sempre foi ouvido. Nunca precisou provar, porque a verdade não precisa de defesa. Ela se sustenta sozinha. Você não precisa se explicar. Não precisa convencer ninguém. Não precisa vencer pela força. Precisa apenas permanecer. Porque quem permanece, vence. E quando você começa a viver assim, algo muda de forma silenciosa, quase imperceptível, mas poderosa. A paz passa a habitar onde antes havia confusão. A esperança volta a florescer onde antes havia desânimo. E os milagres começam a se manifestar onde antes havia dúvida. Jesus disse, aquele que crê em mim fará as mesmas obras que eu faço e as fará ainda maiores. Essa é uma promessa que revela o potencial humano quando está conectado com o divino. Você não é pequeno, você não é fraco, você foi feito à imagem e semelhança de Deus, e isso significa que há poder criador dentro de você. O problema é que o mundo te convenceu do contrário. Te ensinou a pensar como escravo, a se ver como vítima, a viver de medo e culpa. Mas Jesus veio para quebrar esse ciclo. Ele te chama a lembrar quem você é. Você é herdeiro de um reino, é filho de um Deus que fala com pensamentos, que cria com palavras, que move o universo com intenção. E esse mesmo Deus habita em você. A mente humana é o reflexo do Criador. Quando purificada pela fé, ela se torna canal de milagres. Por isso Jesus dizia que o maior mandamento é amar a Deus com todo o coração, com toda a alma e com toda a mente. Ele sabia que o amor é a força que harmoniza tudo. Quando a mente ama, ela cria cura. Quando a mente julga, ela cria feridas. Por isso a verdadeira oração não é pedir coisas, é alinhar-se com o amor. O amor é a linguagem de Deus, e toda mente que fala essa linguagem se torna fonte de bênçãos. Você já notou como pessoas cheias de gratidão e fé parecem irradiar algo diferente? É porque suas mentes estão em harmonia com o céu. Você pode ser uma dessas pessoas. Pode começar agora, neste instante. Respire fundo, pare de correr, de duvidar, de tentar controlar tudo. Feche os olhos e diga, Senhor, renova minha mente, ensina-me a pensar como tu pensavas. Quando você faz isso com sinceridade, algo começa a se mover no invisível. É como se uma luz suave entrasse onde antes havia escuridão. E essa luz é Cristo. Ele não precisa mudar suas circunstâncias para mudar sua vida. Ele muda você e o resto se alinha. A mente que se entrega a Deus encontra descanso. A alma que confia encontra força. E a pessoa que vive pela fé se torna imbatível, não porque não sente dor, mas porque aprendeu a transformá-la em combustível. Jesus venceu o mundo e quando você pensa como ele, você também vence. Vence a ansiedade com serenidade. Vence o medo com convicção. Vence a dúvida com esperança. Mas tudo começa com um pensamento. Um pensamento de fé plantado hoje pode mudar toda uma vida amanhã.
Jesus sabia disso, e é por isso que ele passou tanto tempo ensinando sobre o que se passa dentro do homem. O que contamina o homem não é o que entra pela boca, mas o que sai dela. Ele estava falando da mente, dos pensamentos que cultivamos e transformamos em palavras. Você não pode impedir que os pássaros do medo sobrevoem sua cabeça, mas pode impedir que façam ninho. Cuide dos seus pensamentos, escolha o que semear, proteja sua mente como quem protege um tesouro, porque ela é. E se hoje você sente que a sua mente está cansada, confusa, perdida, respire. Jesus não veio para os perfeitos, veio para os que precisam de descanso. Ele disse: "Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei." Esse alívio começa na mente. Ele tira o peso do medo e substitui pela leveza da fé. Você não precisa entender tudo agora. Precisa apenas dar um passo, confiar um pouco mais, amar um pouco mais, esperar um pouco mais. A mente de Cristo não nasce de um dia para o outro. Ela é construída no processo. E cada vez que você escolhe a fé no lugar da dúvida, ela cresce um pouco mais dentro de você. Chega um ponto em que o silêncio de fora não te assusta mais, porque o que fala dentro é mais forte. Chega um ponto em que o que antes te ofendia, agora te ensina. Chega um ponto em que o que antes te derrubava, agora te fortalece. É nesse ponto que você percebe: o poder sempre esteve dentro. O segredo que Jesus revelou não é sobre controlar o mundo, é sobre dominar a si mesmo. E quem se domina, vence o mundo. Agora feche os olhos, respire fundo e repita em silêncio: Senhor, ensina-me a pensar como tu pensavas. Porque essa é a verdadeira oração. Quando você muda a forma de pensar, muda tudo. E se essa mensagem falou com o seu coração, se em algum momento você sentiu que Jesus estava te lembrando de algo que você já sabia, mas havia esquecido, escreva aqui nos comentários: "Eu quero a mente de Cristo."